Com contrato até o final dessa temporada e ainda sem conversa sobre renovação, volante Maicon já fala sobre o momento em que ele deixará o Corinthians e ainda falando sobre volante. Será que com os retornos do Martínez e também do Ranielli, o jovem volante André Luiz perderá espaços com Dorival Júnior? E o lateral direito português João Cancelo chamou a atenção novamente de nós torcedores do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o lateral direito português, João Cancelo, que chamou a atenção de nós torcedores do Corinthians. E essa não foi a primeira vez. João Cancelo, lateral direito português da seleção de Portugal e também jogador com passagens pelo Bayern de Munique, Manchester City, Barcelona, atualmente está no Al Hilal da Arábia Saudita, chamou a atenção de nós torcedores do Corinthians nesta terça-feira, dia 23 de setembro. O que aconteceu? Ele apareceu em um post do atacante Malcom, que é cria do Terrão, vestindo a camisa do Corinthians da temporada passada, personalizada com o número dele, número 20, João Cancelo, e na legenda o Malcom escreveu: "Meu gajo é muito Corinthians". O vídeo do Malcom ainda contém a trilha sonora da música com participação do Memphis com o MC Rariel, então o João Cancelo acabou chamando a atenção de nós corintianos nesse vídeo do Malcom, destacando que não é a primeira vez que o João Cancelo chama a atenção de nós corintianos. Em junho, no período da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ele disse ter admiração e carinho pelo Timão. Vamos para as palavras dele na época. "Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida", o Malcom disse muitas coisas, são coisas com as quais me identifico. "Minhas cores favoritas são o preto e o branco, e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos que são corintianos também, e por isso que eu gosto". Então, João Cancelo, mais uma vez, chamando a atenção de nós corintianos, dessa vez vestindo a camisa do Timão, personalizada com o nome dele. A minha opinião quanto ao João Cancelo ter aparecido com a camisa do Timão, mais uma vez chamando a atenção de nós torcedores, é a seguinte: antes que alguém se empolgue, é uma brincadeira entre amigos. O Malcom deve ter dado de presente a camisa para ele. O Malcom e o João Cancelo são muito próximos, então antes que alguém de repente se emocione ou se empolgue imaginando alguma coisa, não. É uma brincadeira entre amigos, só que não vou deixar de falar para vocês que chama a atenção mais uma vez o João Cancelo falando sobre o Corinthians. Há menos de 3 meses atrás, ele falou no período da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, conforme eu disse a vocês, dizendo que gosta muito do Corinthians. Então o Malcom deve falar muito do Timão para o João Cancelo. Não estou aqui dizendo que o João Cancelo espalhando o nome Corinthians pelo mundo. É a mesma situação quando eu falei do Van Dijk e também do De Jong. Somos quase 40 milhões de corintianos, bicampeões mundiais de clubes da FIFA, então o Corinthians já é conhecidíssimo no mundo todo, mas eu confesso a vocês que eu acho legal essa brincadeira. E poxa, mais uma vez o João Cancelo falando do Corinthians. Será que ele está se oferecendo para o Corinthians? Claro que é tudo questão em tom de brincadeira, mas se um dia o Malcom voltar para o Corinthians, que eu acredito que um dia ele ainda voltará, e tiver a oportunidade de trazer o João Cancelo também, absolutamente que será muito interessante. Claro que nós gostaríamos de ter um lateral direito com as qualidades que o João Cancelo tem. Hoje estamos falando de um jogador de 150 milhões de reais comprado pelo Al Hilal. Então, para hoje, antes que alguém se empolgue, já falo aqui para vocês, uma brincadeira de amigos, mas que eu achei interessante, principalmente por ter sido mais uma vez que o João Cancelo chamou a atenção de nós corintianos. E agora vamos falar sobre outro jovem jogador do Corinthians, André Luiz. Será que com os retornos do Ranielli e também do José Martínez, o André Luiz
perderá espaços com Dorival Júnior? O jovem volante André Luiz renovou recentemente seu contrato, multa elevada, salário acabou tendo, o salário dele foi absolutamente que elevado também. Jogador que ganhou muito destaque nos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, chamando a atenção do Dorival e sua comissão técnica, e acabou tendo a sua primeira oportunidade entre os profissionais do Corinthians na vitória contra o Fluminense por 1-0 no Rio de Janeiro, jogo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O André Luiz entrou bem, chamou a atenção, deu passes precisos, errou também alguns passes, é normal, se destacou na capacidade de avançar e também recompor rapidamente, muita força física, então o saldo da sua estreia foi bastante positivo, absolutamente que todos ficaram na expectativa de uma sequência para o jogador, mas no último compromisso do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, derrota vergonhosa para o Sport na Ilha do Retiro, o André Luiz não entrou em campo. Nessa partida, o Dorival teve os retornos dos volantes Ranieri e também Martinez. O Martinez começou entre os titulares ao lado do Maicon e o Ranieri entrou no decorrer da partida. E aí começaram a surgir algumas perguntas. Será que o André Luiz vai perder espaços com o Dorival Júnior? Primeiramente, ainda é muito cedo para falarmos isso, porque foi apenas um jogo depois que o Ranieri e o Martinez voltaram. Eu particularmente acredito que o Dorival vai continuar dando oportunidades para o André Luiz, mas sinceramente no jogo contra o Sport, ao invés de colocar o Ranieri, eu particularmente teria colocado o André Luiz, até pela questão de ritmo e questão física, mas o Dorival acabou optando pelo Ranieri, não utilizou o André Luiz, e ao meu ponto de vista, o jovem jogador do Corinthians não perderá espaço. A minha opinião quanto a essa dúvida sobre o jovem volante André Luiz perder espaços com os retornos dos volantes Ranieri e José Martinez é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jovem jogador que acabou de ter a sua primeira oportunidade nos profissionais. O Dorival e sua comissão técnica sabem das qualidades do André Luiz. Eu particularmente acredito na maneira que o Dorival está gerindo esses jovens jogadores, apesar de que eu particularmente não estou muito satisfeito com a forma, por exemplo, que ele está fazendo a gestão dos jogos que o Dieguinho está fazendo. Então, mas para mim o saldo é mais positivo do que os detalhes negativos. Estamos falando de dois jogadores titularíssimos, super importantes para o grupo, Ranieri e José Martinez. Então eu não vejo, por exemplo, o André Luiz perdendo com os retornos deles, e sim ganhando. Jogadores que ele terá a oportunidade de ver dentro de campo, terá a oportunidade em determinado momento de jogar com um deles, ou de repente até com os dois, por que não? De repente o Martinez com um pouco mais de liberdade e o Ranieri e o André Luiz encarregados da contenção, ou o Martinez e o Ranieri e o André Luiz com um pouco mais de liberdade. Então eu particularmente vejo progresso para o André Luiz. Eu recebi muitas perguntas em relação a essa questão, por isso que eu até acabei gravando esse vídeo aqui para falar para vocês, mas é só analisarmos a gestão que o Dorival vem fazendo. Volto a dizer, com o Dieguinho, eu particularmente não concordo, mas com o André Luiz, eu acho que por ser uma posição que o Dorival gosta muito, principalmente as características do André, um jogador que tem qualidade no passe, tem forte marcação, força física, eu acho que ele não perderá espaço, eu acho que ele vai ganhar. Claro, não tem como eu garantir nada aqui para vocês, de repente eu falo que eu estou achando que o André Luiz vai conseguir ganhar mais espaço, de repente o jogador some, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Acredito que ele vai ganhar espaço, sinceramente ele vai ganhar muito com os retornos desses jogadores. Volto a dizer, são jogadores titularíssimos hoje, Ranieri e José Martinez. Então, claro, o retorno deles tem que ser, na verdade, bastante comemorado e não de repente gerando alguma preocupação com o jovem jogador do Corinthians que vai ganhar os seus espaços, mas eu acredito que o Dorival vai fazer uma dosagem aí aos poucos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um volante, dessa vez o Maicon, que
explanou a vontade de ficar no Corinthians na próxima temporada, mas sabendo das dificuldades também, ele admitiu que vai chegar o momento em que ele deixará o timão. O Maicon está na sua segunda passagem com a camisa do Corinthians. Ele voltou para o timão em 2022, depois que começaram os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Ele deixou a Ucrânia às pressas e acabou se acertando com o timão. De lá para cá, foram várias lesões e poucos bons momentos dentro de campo. No mês de julho, quando o Corinthians venceu o Ceará, o Maicon ficou apenas 15 minutos em campo, sofrendo mais uma lesão muscular. Ali muitos acreditaram que ele nem jogaria mais, que ali já estava se despedindo do timão. Mas, após lesões do Ranieri, do Martínez, do Carrilho, o Maicon se recuperou, ganhou chances com o Dorival e até acabou tendo uma evolução nos últimos jogos. E claro, estamos falando de um jogador que tem futuro indefinido dentro do timão. No último domingo, após derrota do Corinthians para o Sport, uma derrota vergonhosa para o Lanterna do Brasileirão, o Maicon foi perguntado sobre essa questão do contrato dele, que vai até o final desse ano, e ele acabou admitindo, explanando o desejo de ficar, mas também falou que chegará um momento que ele terá que deixar o timão. Vamos para as palavras dele. Ainda não conversamos, estamos focados em Brasileiro, Copa do Brasil. No momento certo, se for da vontade do clube, vamos falar. Jamais vou fechar as portas para o Corinthians, mas sei que em algum momento vou ter que ir embora e fico feliz pela história que estou construindo. Dentro do Corinthians, há quem defenda a permanência do Maicon, alguns já falam sobre a importância que ele tem no elenco de ficar para o ano que vem, mas também todos sabem das dificuldades. Primeiramente, o Maicon, Corinthians deve para o Shakhtar Donetsk quase 7 milhões de reais dos empréstimos do Maicon nos últimos anos. Inclusive, isso está no caso a Corte Arbitral do Esporte. O Corinthians pode até sofrer um transfer ban e é um jogador que absolutamente precisa evoluir ainda mais. Como eu disse, muitos dentro do Corinthians gostam do Maicon, mas ao meu ponto de vista, o futuro dele será decidido somente no final dessa temporada. Claro que não tem como garantir aqui. Alguns dias atrás eu falei para vocês que dentro do Corinthians, um jogador que, como eu disse em julho, muitos acreditavam que iria sair e agora muito já se fala sobre a possibilidade dele ficar, então futuro segue indefinido. Eu particularmente acredito que somente no final da temporada teremos a solução para a situação do Maicon. A minha opinião quanto a essas palavras do Maicon é a seguinte: podemos ter várias interpretações, como por exemplo, o Maicon já estar falando em tom de despedida, quando ele fala que tem consciência que chegará o momento que ele terá que sair, e também o mesmo Maicon que explana a vontade de permanecer, quando ele fala que nunca fechará as portas para o Corinthians. E agora, como o Corinthians vê toda essa situação do Maicon? Primeiramente, é opinião minha, eu acredito que o Corinthians não resolverá, não definirá o futuro do Maicon agora, nem no mês que vem. Eu acho que o Corinthians vai esperar o fim da temporada. Mesma situação vai acontecer com o Tales e também com o Romero. Eu particularmente gosto muito do Maicon. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito do Maicon, mas eu não posso, por exemplo, falar para vocês que eu quero que o Maicon fique só por causa disso. Primeiro, o Maicon é um cria do terrão, um jogador que conhece muito bem o Corinthians. A primeira passagem dele, espetacular. Agora a segunda passagem do Maicon, sinceramente, não está sendo nada boa. O Maicon melhorou nos últimos jogos? Não vou falar para vocês que não melhorou, mas foi um Maicon nessa segunda passagem com poucos bons momentos. E isso, sinceramente, não é suficiente para permanecer. Para mim, sinceramente, hoje, analisando o Maicon hoje, ele não tem que ficar. E ainda por cima, se ele permanecer, será um jogador que vai tirar espaços dos jovens. Como eu acabei de falar para vocês, o próprio André Luiz, o Luiz Gustavo Bahia e outros jovens que estão na base, aguardando as suas oportunidades. Então, hoje, para mim, o Maicon não tem que permanecer. Só que tem mais detalhes aí. Se o Corinthians não resolver a situação do transfer ban, o Corinthians vai tentar a permanência do Maicon. Podem anotar, que eles não abrirá mão de jogadores.
Estou dizendo que é certo? Não, mas eu acho que o transfer ban dificultará a saída do Maicon, até do Thales e também do Romero. O Thales é uma questão complicada que envolve muitos valores. E tem também um detalhe importante no Maicon. Como que o Corinthians negociará mais um ano de renovação de empréstimo se tem uma dívida de quase 7 milhões de reais no CAS por não ter pago os empréstimos anteriores? Então, é uma situação complicada, não será definida agora, pelo menos na minha visão. Às vezes eu estou falando isso para vocês, daqui a pouco sai uma notícia que o Corinthians avançou em uma coisa com o Maicon, futebol dinâmico, mas eu acredito que o Maicon terá o seu futuro definido somente no final dessa temporada. Volto a dizer, hoje, para mim não tem que renovar, mas eu particularmente vou torcerem muito para que o Maicon evolua e evolua bastante nesses jogos decisivos que o Corinthians terá pela frente e de repente possa ter uma permanência dele explanada no final do ano, mas hoje eu não renovaria. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do João Cancelo ter aparecido com a camisa do Corinthians, mais uma vez chamando a atenção de nós corintianos. E quanto ao volante André Luiz, o que vocês acham? Vocês acreditam que com os retornos dos volantes Ranieri e também o Martinez tem alguma possibilidade dele perder espaço? Eu particularmente acredito que não. E quanto às palavras do volante Malcom, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que o Malcom ainda tem chances de ficar ou que na verdade ele está vivendo seus últimos meses dessa sua segunda passagem pelo Corinthians? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!